projeto de emenda constitucional das empregadas, que ficou conhecido como a PEC 66, hoje emenda constitucional 72, está esquecido nas gavetas da Câmara dos Deputados. Direitos como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, seguro-desemprego, horas extras e adicional noturno estão no sonho daqueles que lutam pelo princípio da igualdade, o que garante os direitos sociais. Enquanto isso, muitos trabalhadores domésticos vão exercendo suas funções sem nenhuma garantia do futuro e, às vezes, até o respeito. O projeto que criou polêmica e demissões na categoria em 2013 completa um ano no dia 2 de abril, a próxima quarta-feira. Mas será que nada mudou na vida do profissional, dos motoristas, das copeiras, babás, cuidadoras, governantas, arrumadeiras, jardineiros, cozinheiras e mordomos? O que mudou também para quem paga? O ponto de vista recebe o advogado Ney Araújo e a presidente do Sindicato dos Empregadores Domésticos de Pernambuco, Luísa Batista. Boa noite, obrigada por ter aceito o nosso convite e boa noite também para você que nos acompanha. Será que ao longo deste ano, depois da PEC, que hoje é a emenda constitucional, as máquinas de lavar louças, lavar roupas, de fato substituíram as empregadas? Luísa. Boa noite, Eliana. Boa noite a todos. Uma correçãozinha, não é Sindicato dos Empregadores, é empregadas. Empregadas. Trabalhadoras domésticas. Olha, achar que a máquina vai substituir o ser humano, isso nunca vai acontecer, né? Melhora a qualidade de vida das pessoas, facilita o trabalho, né? Mas isso nunca vai acontecer. E hoje, após um ano, o sindicato continua atendendo a mesma demanda que atendia antes da emenda constitucional, apesar de que logo quando foi aprovado, teve um aumento considerável de demissões, mas hoje o mercado já está estabilizado. Quantos trabalhadores, quantas trabalhadoras domésticas foram demitidas ao longo deste ano? Em 2013 foram feitas cerca de 2.593 rescisões, né? Durante todo o ano. O que para uma emenda constitucional aprovada, né, não foi uma demanda tão alta. Apesar que a imprensa divulgou que houve um aumento de 10 mil demissões, houve 10 mil demissões. Se houve essa quantidade de demissões, com certeza não foi feita no Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. Ney, o que mudou na lei ao longo desse ano? Bom, nós tivemos, né, como você já disse aí, com a aprovação da PEC das domésticas, hoje emenda constitucional número 72, nós tivemos durante esse ano um rearranjo. Parece que os patrões, as patroas, pararam para pensar realmente o custo que tem, a necessidade que tem da utilização desta mão de obra. E, por outro lado, também as empregadas domésticas têm investido muito, por exemplo, em estudos. Na faixa de 15 a 39 anos, houve um decréscimo acentuado no número daquelas que se candidatam ao emprego como doméstica. E até mesmo que estavam empregadas e deixaram seu emprego. Muitas porque entenderam que fazer o serviço como diarista seria mais rentável. O que eu até chamo a atenção, porque isso tem que ser colocado na ponta do lápis, porque tem muita empregada pedindo as contas para ir trabalhar de diarista. Por exemplo, ganha um salário mínimo, vai passar a ganhar R$1.000 como diarista, acha que está fazendo um grande negócio e não está. Isso é preciso de ser realmente pensado e calculado. Mas as empregadas migraram também muito para o setor de serviços. Suape mesmo é um berço onde você encontra inúmeras empregadas domésticas que estão lá, numa prestadora de serviço, ou mesmo na indústria, ou mesmo na construção civil, elas estão cuidando. E aquelas que mantêm um vínculo empregatício, evidentemente, com um estudo, com a melhor formação, com a especialização em determinados cursos, muitas vezes está deixando de ser apenas uma faxineira ou apenas uma cozinheira, passando a ser uma cuidadora, porque normalmente ela vai ter uma remuneração superior, ou está passando a ser uma babá. Então, esse mercado, nesse sentido, tem evoluído bastante, com profissionais mesmo que têm ingressado
para cuidar de idosos ou pessoas com deficiência, é um bom mercado. Um bom mercado. Luísa, depois da regulamentação do que era a PEC, como ficou conhecida a PEC das empregadas, você acredita que por exemplo, as trabalhadoras domésticas melhorou? Porque se tinha muita queixa, por exemplo, da carteira que não era assinada, a questão de você trabalhar em excesso, até às vezes uma falta de respeito. Você acha que no dia a dia, depois da emenda constitucional, essa realidade mudou? Bem, Eliana, a realidade mudou da seguinte forma: houve um aumento considerável de demissões, mas houve também a questão da formalização. Porque muitos empregadores que até então eles não tinham aquele cuidado, né, de registrar a carteira, que já é uma lei que existe há 40 anos, muitos empregadores eles não registravam a carteira da trabalhadora doméstica. Após a emenda constitucional, o sindicato tem sido muito procurado pelos empregadores para registrar, formalizar. Ou seja, houve um aumento de demissões, mas em contrapartida houve também um aumento de formalização. E isso que o doutor Ney falou, essa questão das trabalhadoras migrar para ser diarista, tem muitas que acham que estão fazendo bem para elas, mas elas esquecem que quando o FGTS se tornar obrigatório, elas têm que ter um registro na carteira para que esse FGTS seja recolhido. Então, o que a princípio pode parecer uma vantagem, no momento não é vantagem nenhuma. No futuro, ela vê que foi algo que prejudicou, porque você está ganhando melhor agora, mas você está sem o registro na carteira, o que não vai garantir no futuro a previdência social, né, para que ela possa se aposentar. E é isso. Esse, inclusive, é o que deve ser realmente observado pelas diaristas. Por exemplo, não estar contribuindo para a Previdência Social é um risco muito grande, porque se ela adoece... Não tem garantia nenhuma. Pois é, exatamente. Se ela adoece, né? Se ela, como diarista, estiver contribuindo, porque ela tem a obrigação de contribuir, porque ela é uma trabalhadora autônoma, certo? Se ela adoece, não é? Se ela tem um filho... Não é? Se por acaso ocorre uma prisão, não é? Se há o falecimento e a pensão por morte, como é que fica? O auxílio reclusão? Ou se há, por exemplo, um acidente mais grave, uma aposentadoria por invalidez. Então, um risco muito grande não estar contribuindo com a Previdência Social que os próprios economistas vivem recomendando. É o melhor investimento que uma pessoa pode fazer, não só pela segurança ao longo da vida, como também para a aposentadoria. Porque você chegando lá na frente para se aposentar, você vai ter um retorno imediato desse dinheiro. Agora, Liana, nós estávamos falando na primeira intervenção sobre esse rearranjo, não é, que houve durante esse ano, e você falava nesse maquinário. Hoje, por exemplo, a empregada doméstica, aquela que continua ali, ela precisa também ir se aperfeiçoando, não é? Porque hoje você trabalha muito com o computador, não é? Você trabalha muito com os aparelhos dentro de casa, as máquinas... Tanto é que existem alguns prédios que o porteiro, para ele conseguir a vaga de emprego, ele tem que entender, tem que saber trabalhar com o computador. Correto. E a empregada, para que ela tenha uma melhor remuneração, ela precisa saber ali, né? Muitas vezes há a exigência dela saber manusear esse computador. E quando não, hoje uma máquina de lavar, um micro-ondas, né? Uma própria geladeira, né? Para fazer aquelas diversas funções, ela tem que saber ler e tem que saber também interpretar como ela vai fazer aquela movimentação. Muitas vezes lê um manual. Então ela precisa se qualificar para que também ela possa evoluir no seu salário. Por exemplo, no dia 30 agora de abril, finda o prazo para a declaração do imposto de renda. Então, aqueles empregados domésticos que tiveram um ganho no ano de 2013 acima de R$ 25.661,70 precisam fazer a declaração. Eu só queria lembrar que quando a gente fala em empregados domésticos, não é só, como eu disse, eu citei no começo do programa, não é só a empregada doméstica do dia que está ali. Você tem a cozinheira, você tem o motorista, você tem a babá, a cuidadora, a acompanhante, o jardineiro. Por exemplo, você às vezes vê seleção de babá. Agora, babá que saiba falar inglês, ou que saiba falar espanhol. Por quê? Porque é uma família que viaja sempre,
E a babá vai fazer o acompanhamento daqueles filhos, não é? E ela precisa de saber. Ô Luísa, o sindicato, ele tem essa preocupação, ou ele vem se preparando, ou já faz cursos nesse sentido, ou seja na área de informática, ou até mesmo em idiomas, cursos que possam, assim, fazer com que a empregada doméstica... Especialização em cozinha, né? Em alguma área. Bem, em 2006 teve um projeto chamado TDC, Trabalho Doméstico Cidadão, que o objetivo é elevar a escolaridade de muitas companheiras, né, e qualificar profissionalmente. Agora, o sindicato entende que qualificar o trabalhador, né, isso aí o governo faz curso de qualificação para todos os outros trabalhadores, né, de outras categorias. Uhum. Porque só com as domésticas é que o sindicato das domésticas, que é o sindicato pobre, tem que se preocupar com essa qualificação. Então, mas aí nessa qualificação, uma iniciativa do governo, Eliana, sabe por quê? O sindicato já cobrou isso do governo? Vem cobrando sistematicamente. O problema é que o governo, ele investe em outras categorias de trabalhadores. E ele esquece que as trabalhadoras domésticas, elas também contribuem com a economia do país. Principalmente quando é uma trabalhadora doméstica, como o doutor Ney falou. São 7 milhões, né, Luísa? 7 milhões e 200 mil trabalhadoras e trabalhadores domésticos, né? A maioria mulheres, a maioria negra, a maioria analfabeta, semi-alfabetizada. Então, o sindicato tem que lutar para conquistar e garantir direitos, qualificar profissionalmente. Isso aí, eu acredito que o governo ele não tem que pensar apenas em outras categorias de trabalhadores, porque se a trabalhadora doméstica, se ela não gera um lucro direto, mas ela gera um lucro indireto, né? Luísa, que tipo de cursos? Quando a gente fala às vezes em qualificar o trabalhador doméstico, que tipo de cursos você acha que tinha que ter à disposição no mercado que o governo deveria oferecer? Por exemplo, a elevação de escolaridade, né? Isso é uma coisa, como o doutor Ney estava falando, até mesmo na hora de anotar um recado. Então, elevação de escolaridade, né? Ver as trabalhadoras que, como foi em 2006, né? Da 4ª série do ensino fundamental até a 8ª incompleta, o TDC pegou apenas 30 educandas em 7 cidades, né? O projeto era para que esse projeto, ele fosse expansivo em todos os estados e com um número maior de trabalhadoras. E, infelizmente, só houve dessa forma em 2006. Em 2011, houve uma qualificação apenas de curso de arrumadeira, cuidador de crianças e idosos e cozinheira. E foram apenas 270 educandas. Imagine aqui em Pernambuco. Agora, você imagine um universo de mais de 7 milhões de trabalhadoras e trabalhadores domésticos em todo o país e qualificar alguns poucos, né? Tinha que ser para toda a categoria. Esses cursos de qualificação tinham que ser oferecidos para toda a categoria, né? Porque a gente também contribui com a economia do país. E à medida que você se qualifica, você tem condições de negociar melhor um salário, né? E não é nem a questão de negociar melhor o salário, mas é você executar o seu trabalho, né? E pensar na concorrência, Eliana. Pensar na concorrência, exatamente. Você sabe o que está acontecendo? Está havendo um boom de franquia de empresas voltadas para a prestação de serviço em casas de família. Então, eles têm o equipamento sofisticado, eles têm um serviço de treinamento. Não é? Cada empregada daquela vai saber como efetuar a limpeza, qual produto que deve ser utilizado, inclusive com utilização de produtos próprios. Não é? Então, elas são especializadas. Então, no momento em que uma família contrata uma empresa dessa e que o serviço satisfaz, a família pode pensar em não mais ter uma empregada fixa ou não ter uma diarista também fixa e passar a fazer a contratação com essas empresas de prestação de serviço. Está havendo um número muito grande de empresas entrando aí no mercado, justamente para a exploração desse filão. Olha, nós só vamos essa terceirização é prejudicial, não só à categoria, né? Como é prejudicial... Por falta de qualificação, a todos por falta os de trabalhadores, de porque cursos. A gente sabe que essas firmas terceirizadas, na realidade, eles cobram um valor bem acima daquele que o empregador vai pagar a trabalhadora quando ele contrata diretamente. Tem a questão do custo, dinheiro, quanto vai se pagar, o patrão vai pagar. Tem o ônus e o bônus. Exatamente. Mas olha, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial. E no próximo bloco, a gente vai tentar entender por que a lei não foi regulamentada. Não saia daí que a gente volta rapidinho.
depois dos novos direitos das domésticas, o que na realidade mudou? Este é o tema do Ponto de Vista desta noite. Eu recebo o advogado Ney Araújo e a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Pernambuco, Luísa Batista. Ney, eu queria saber, a lei já está em vigor. Foi uma grande vitória para a categoria dos trabalhadores domésticos. Mas por que até hoje a lei não foi regulamentada? E a gente ainda discute a questão sem saber como pagar a hora extra do trabalhador, se trabalha em feriado, se não trabalha, como é que se recolhe o FGTS e tantas outras dificuldades. Bem, era dito que esta emenda constitucional estaria regulamentada no prazo de 60 dias. Como você bem acabou de dizer, já vamos completar um ano e ainda nada. Foi razoavelmente rápido lá a aprovação no Senado, mas agora que chegou na Câmara Federal, há uma imensa discussão, tanto pelo lado dos empregadores como também dos empregados. Para citar apenas 2 pontos, pelo lado dos empregados, os sindicatos querem que seja regulamentada a contribuição sindical dos empregados e empregadas domésticas. O que significa isso? Essa contribuição sindical corresponde a um dia de trabalho. Ou seja, se a pessoa tem um salário mínimo, ela ganha então R$ 724 por mês. Um dia de trabalho dela corresponde a R$ 24,13. Então, seria descontado no mês de março de cada ano esse valor correspondente para a categoria. Esse é um dos pontos que está provocando essa polêmica lá dentro da Câmara dos Deputados. Pelo lado dos empregadores, por exemplo, a contribuição previdenciária do empregador, que é 12%, e se briga para que ela seja apenas de 4% ou de 8%, não é? O que daria um total aí de 20%, porque seria 8% para a Previdência por parte do empregador, não é? Do patrão. 8% que ele vai ter de encargo para depósito do FGTS, mais 3,2% que era para ir fazendo um caixa, porque se houver a demissão injustificada da trabalhadora ou do trabalhador, vai ter direito aos 40%, e também o 0,8% correspondente a acidente do trabalho, que é um benefício do qual o trabalhador doméstico também não gozava até hoje. Então, tudo isso passa por quantas comissões, ou vai para plenário. Então, toda essa discussão, e não só sobre esses 2 assuntos, sobre tantos e tantos outros, realmente tem feito com que esse projeto, com esse regulamento, não vá à frente. Não vá à frente. Muitos acreditam que por ser um ano eleitoral, por ser também agora, o dia 27 de abril, o dia da empregada doméstica, certo? Tudo isso possa contribuir, afinal de contas, são 7.200.000 empregadas domésticas. E quantos patrões que estão ansiosos esperando essa regulamentação? E esse então, número que a gente costuma contribuir. falar de 7 milhões, tanto na Luísa, são os números que se tem de quem tem carteira registrada? Não. Não? Não. Segundo o IBGE, esse é o total de trabalhadoras e trabalhadores domésticos. E carteira registrada não chega nem a 50%. Formais e informais. Em todo o Brasil 30% por aí. 23, 24% não, 30%, do total. Chega a 30%. A 30%. Com o aumento da formalização, né? Com o aumento da formalização. Agora, quanto ao que falta regulamentar, né, que é o FGTS, adicional noturno, salário, auxílio creche. Auxílio creche, tem essas tantos coisas. benefícios ainda. A única coisa que está valendo é a jornada de trabalho de 8 horas. De 8 horas por dia e o pagamento de horas extras. Né? Você acha que isso foi uma pressão política apenas porque surgiu ano passado e este ano é um ano de eleição? Dificilmente esse ano vai se votar, vai se discutir isso na Câmara dos Deputados? Bom, essa situação é evidente que os trabalhadores domésticos vêm reivindicando os seus direitos há anos, não é? Mas ultimamente, aquela publicação da convenção da OIT realmente deu um empurrão, não é, nessa situação. Agora, essa aprovação, os senhores congressistas sabiam o que
seria aprovada ali, não é? Horas extras, adicional noturno, seguro-desemprego, O FGTS. que você acha, Luísa? Tá emperrando aonde? Bem, temos 80 anos de luta, né, 40 anos de carteira assinada. A emenda constitucional, né, que é a PEC, né, que agora é a emenda constitucional, está construída desde 2009. Ou seja, quando foi a votação ano passado, os congressistas já sabiam, né, o conteúdo. E aí eles votaram, promulgaram e criou-se essa convenção. Na Conferência Internacional do Trabalho, a 100ª conferência, foi aprovada a Convenção 189. E aí o governo viu o seguinte: se ele ratifica, dá mais força para garantir que não houvesse essa comissão de regulamentação. Quando fosse promulgado, não teria que ter essa comissão de regulamentação. Então, o que é que o governo fez? Colocou a PEC em votação, foi aprovada, promulgada e resultou agora nesse impasse, nessa regulamentação, que a única coisa que está vigorando é a jornada de trabalho de 8 horas. Mesmo assim, tem muitos empregadores que ainda não respeitam, né? E que orientação... A gente poderia até falar um pouquinho mais, certo? Sobre essa jornada de trabalho, que deve ser de no máximo 8 horas diárias, obrigatoriamente, com intervalo mínimo de 1 hora, no máximo de 2 horas. Então, só um segundinho, abrir um parênteses. Essa questão do intervalo, né? A gente voltou, essa questão da jornada de 8 horas e tem 1 hora de intervalo. No mínimo, ou 2 no máximo. Essa 1 hora, ela tem que ser cumprida obrigatoriamente também? Obrigatoriamente, sim, inclusive vamos aproveitar, senhor empregador, não adianta o seu empregado, a sua empregada dizer que não quer essa hora, que ela quer trocar para sair mais cedo ou para chegar mais tarde. Não pode renunciar a esse direito. Isso depois pode se transformar num processo na Justiça do Trabalho e que você terá que pagar pela não concessão desse intervalo. Então, repito, intervalo no mínimo de 1 hora, no máximo de 2. Não pode ser renunciado. Não pode. É a orientação do sindicato. Está pegando no pé. Isso é a lei. Está na lei. É na Constituição. Está na Constituição Federal. Jornada de 8 horas diária, 44 semanais. Não é? E com esse intervalo mínimo, tem aí regulado na própria CLT também, de 1 hora no mínimo e 2 horas no máximo. E chamam a atenção, não é obrigatório. Mas o ideal é que você tenha, por exemplo, acho que um meio mais prático, mais barato, uma folha de ponto, onde conste ali o mês e o ano, o nome do empregador, o nome do empregado, e a cada dia que ele trabalhar, ele vai anotando. Agora não esqueça, viu? Não vá fazer aquela folha, 8 horas, meio-dia, 13 horas, 17 horas. Não faça isso. Isso é o chamado horário britânico. A gente sabe que o homem que eu digo aqui, o gênero, não tem essa precisão. Então, se chegar a 8h02, coloque 8h02. Se entrar a 7h55, coloque 7h55. Assim vale para todos os horários. Coloque o horário e assine. Isso vai dar validade a este documento e vai evitar que você, por exemplo, numa reclamação, você então tem a documentação ali para apresentar. E tenha que pagar o ônus disso. Agora, também com relação a feriados, Eliana, eu gostaria de chamar a atenção. Nós temos em Pernambuco 13 feriados. Nós temos os feriados nacionais, que são 8. Nós temos o feriado do Estado, que é a data magna do Pernambuco, que é um feriado apenas. E temos 4 feriados municipais. Aqui em Recife, por exemplo, esses 4 feriados municipais, é a Sexta-feira Santa, que é obrigatório em todos, e temos também o São João, Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora da Conceição. 4, como eu disse, certo? 8 nacionais e 1 estadual. Então, nesses dias, o empregado doméstico não deve trabalhar. Feriado nacional, ou feriado estadual, ou feriado municipal. Se por acaso você necessitar do serviço dele, você vai ter que pagar esse dia em dobro. Suponha que ele ganhe R$900 por mês. Então, os R$30 daquele dia já está garantido. Se você vai trazê-lo para trabalhar, você deverá pagar em dobro. Então, você pagará R$60. Ou seja, 30 mais 60. Não são 30 mais 30. É 30 mais 60, ele vai ganhar, no final daquele dia, R$90. Se ele não cometeu nenhuma falta, aqueles 30 já estavam
Garantidos porque é o já tá salário. no bolso, tá? Porque é o Agora, bolso. se você vai querer aquele trabalho, então você vai ter que pagar dobrado. Agora, você poderá também negociar com ele de que seja trocado por uma folga naquela mesma semana, certo? Por exemplo, vamos supor que o feriado seja na sexta-feira e você precisa ir na sexta-feira. Pode negociar para que ele venha, não é? E se o primeiro dia útil que ele for trabalhar for segunda-feira, e você então concede a segunda-feira de folga para ele. É um feriado por um dia, não seria um feriado por 2 dias. Não, é um feriado por um dia. Na mesma semana. Luísa, dia 27 de abril é aniversário aí da categoria. É Dia Nacional. Dia Nacional da categoria das empregadas domésticas. O que a gente pode dizer de conquistas, de luta, nesse um ano, depois de tanto tempo de luta por melhorias da categoria, apesar ainda da lei não ter sido regulamentada? Bem, primeiro é que a categoria tem que ter consciência que o sindicato é a única entidade que realmente luta, né? Não só o sindicato de Pernambuco, como todos os sindicatos do país, né? Se organiza, e foi através dessa articulação e dessa mobilização que conseguiu chegar à PEC, né? Que foi construído o relatório em 2009, e, consequentemente, conquistar direito para as categorias. Então, as companheiras têm que ter consciência de que, se sindicalizar, ela vai fortalecer o sindicato e vai fortalecer a luta para conquistar direito para ela. Os seus e o dia 27, direitos. exatamente. E o dia 27 de abril, a gente tem o que comemorar, porque a gente sabe que a emenda constitucional ela foi aprovada, promulgada. Agora é lutar para que a regulamentação, né, seja de fato e de direito, para que a gente possa realmente ter os direitos conquistados e efetivados na nossa vida. Bem, eles vêm garantindo, né, seus direitos, a regulamentação em 72, avanço na Constituição de 88, 2006, mais um passo adiante. Agora, com a aprovação dessa emenda constitucional número 72, já estão muito próximos de ter os mesmos direitos que os demais empregados tenham. E eu espero que isso se dê no mais curto espaço de tempo possível. Agora, não se esqueça, procurem se especializar para que você possa aumentar o seu rendimento, os seus ganhos. Ok, vamos aproveitar, né, que esse é um ano de eleição. Gente, por hoje é só, mas sábado que vem tem mais. Você pode participar. Envie pra gente perguntas e dê sugestões de temas que gostaria de ver discutido aqui. Para rever o programa de hoje, anote o nosso endereço eletrônico, facebook.com/programa Ponto de Vista. E pelo Twitter, deixe o seu recado em @PontoDeVista4. Uma ótima noite de sábado, aproveitem o dia do domingo e até o próximo fim de semana.